Olá, galera da Adrenalina, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer alguns hábitos que você deve desenvolver se você quer se tornar um bom intérprete e se você quer durar na profissão. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos bons hábitos que o intérprete que quer se preservar na profissão deve ter. E justamente agora que a gente está tendo um grande avanço na tecnologia, a inteligência artificial tem tomado muito espaço e ela está aqui para ficar, a gente precisa aprender a não criar bons hábitos, mas já tem que ter esses hábitos meio que já vindo da sua vida e melhorar eles ainda mais ao longo do tempo, porque é justamente esse tipo de hábito que mantém as pessoas dentro da profissão e faz com que você consiga realmente uma carreira sólida. Então, a primeira coisa, obviamente, é o estudo contínuo dos idiomas de trabalho, seja eles os idiomas estrangeiros, mas também, como sempre, e eu já bati nessa tecla aqui algumas vezes, a sua língua materna. Porque não quer dizer que só porque você nasceu naquele país, você é fluente naquele idioma. Todos os dias eu posso, assim, pensar em diversos exemplos de palavras que eu aprendi do português. Inclusive, não só porque no jurídico tem termos que eles usam de um português mais rebuscado, mas também porque em todas as áreas acaba que há uma certa mudança do idioma em cada uma das áreas técnicas. Então, às vezes o pessoal da engenharia usa termos que a gente não ouve corriqueiramente, ou mesmo pessoas da área da tecnologia, da TI, eles usam muito estrangeirismo, ou a área corporativa, né? As empresas, elas gostam de usar alguns termos também bem próprios da área corporativa, então cada área tem seus jargões. E não é apenas essa questão dos jargões que é algo que a gente aprende do português, mas também algumas expressões idiomáticas que às vezes a gente nunca ouviu falar na nossa região e que a gente precisa se aprofundar também. Então, essa cultura, esse regionalismo no próprio país, a gente aprende bastante a cada dia, porque a gente não tem convivência tão ampla com todas as pessoas de todos os estados, todos os momentos da nossa vida. Então a gente precisa se aprofundar no nosso português. E não só no nosso português do Brasil, mas também de outros países que falam português também. Então, português de Portugal, português falado em Cabo Verde, em todas as regiões da África que falam português também. A gente aprende muito a cada dia, gente. É impressionante a quantidade de vocabulário que a gente aprende na nossa língua materna todos os dias. Então a gente precisa ter esse hábito de estudar constantemente e aprofundadamente todos os idiomas que a gente tem no nosso trabalho, né? Nossas línguas de trabalho. O segundo hábito é a preparação. A preparação é no sentido de se preparar para cada evento que a gente vai fazer. Por mais que a gente já tenha feito, eu já falei isso também algumas vezes aqui, um evento com o mesmo cliente sobre o mesmo tema, diversas vezes, eles vão trazer novidades naqueles eventos, porque todas as áreas de conhecimento estão em evolução constante. Senão, não haveria, né, por que fazer aquelas reuniões sempre, né? Mesmo que pra gente pareça meio que sempre parecido, eu tô até repetindo sempre, mas aqui existe realmente uma falácia, né, da gente ter, às vezes, um preconceito de achar que aquela área tá tendo uma mesma reunião sempre, parece que eles nunca estão indo para nenhuma direção, mas lá dentro, internamente, eles estão sim evoluindo aos poucos. E naquele assunto que parece repetitivo, mas sempre tem uma coisinha a mais que a gente precisa aprofundar. Então a gente precisa estudar muito, se preparar muito para cada evento. Então cada um dos eventos que a gente faz, a gente vai receber aquele material prévio que a gente vai insistir muito para o nosso cliente enviar pra gente falar para ele, meu Deus do céu, eu preciso estudar para esse evento, então por favor me envia, nem que seja só a programação para eu ir atrás dos nomes dos palestrantes e por minha conta estudar esse vocabulário previamente, para eu não chegar lá
simplesmente, e agora? O que vai acontecer, né? Então, essa preparação é de praxe e muito importante, como um hábito a se desenvolver ou já ter desenvolvido antes. Outra coisa importante é o desenvolvimento das habilidades de pesquisa, que está atrelada à anterior, de se preparar para o evento, mas esse desenvolvimento dessas habilidades, por exemplo, no curso do Interpreters Academy, que é o meu curso, né? A gente tem uma aula bônus com a Renata Peluso, que é especialista em técnicas de estudo. E ela ensina como você pode fazer uma otimização dos seus estudos e como que você pode ter diferentes técnicas de pesquisa para um determinado assunto. Então, se você conhece essas técnicas, você consegue otimizar os seus estudos muito, muito grandemente para um evento, porque você corta caminho e não fica lá batendo cabeça, tentando descobrir onde que você vai buscar aquele assunto, onde você vai fazer uma pesquisa sobre aquele assunto, inclusive sabendo se conectar com pessoas que são daquela área, lembrando de pessoas que são do seu círculo social, da sua família, ou mesmo do seu círculo de amizades que trabalham naquela área para você ligar e fazer perguntas sobre aquele assunto. Isso também é uma forma de estudar. E volta então para o próximo ponto, que é justamente, já vai para o próximo ponto, que é justamente essa questão do networking. Gente, ninguém vai para frente na vida se não tem uma base, uma rede de contatos para poder a falar com essa rede de contatos sobre o que você faz e explicar para eles o que você faz, porque nessa rede de contatos podem surgir eventos, podem surgir trabalhos, mas é lógico que você não vai falar para as pessoas só para ter esse benefício de ganhar trabalhos, porque é uma coisa muito interesseira. Você também tem que dar algo de volta também, né? Então, assim, é algo interessado, né? Não é uma questão de você entrar em contato com as pessoas aleatoriamente, mas criar elos, criar laços fortes com as pessoas à sua volta, sabendo o que elas fazem. Muitas vezes a gente tem familiares que a gente nem sabe o que eles fazem, a gente nunca nem se interessou pela profissão deles. E ao conversar sobre a sua profissão, automaticamente você também deve mostrar interesse pela pessoa e saber o que ela faz também. E nisso você pode se surpreender e falar, nossa, eu não sabia que você trabalhava com isso, que interessante. E isso, na verdade, vai te ajudar depois quando você tiver alguma dificuldade na interpretação daquela área, por exemplo, que você já sabe que aquela pessoa específica trabalha naquela área e pode te ajudar com aquele vocabulário. Então, rede de contatos não é só para você ficar sugando deles, buscando trabalho. Isso não é uma coisa saudável e não é filosófica, não é uma coisa bacana de se fazer, né? Ficar encontrando com as pessoas só para poder se marketizar. Não, você também precisa saber delas para você também ajudar elas no que elas precisarem e também para poder fazer essa troca, né, de experiências e aprender a ter interesse, criar um interesse maior pelas pessoas à sua volta. Então isso é muito legal, assim, porque a rede de contatos, ela me surpreende a cada dia, porque eu percebo que desde que eu comecei a entender melhor a profissão de cada um dos meus amigos, dos meus familiares, eu comecei a entender também a forma deles pensarem, porque é como conhecer uma pessoa de outra cultura, de outro idioma. Quando você tá conhecendo aquela cultura, aquele idioma, você começa a entender por que aquele povo pensa daquela forma, por que eles agem de certa forma, por que eles respondem de certa forma, por que eles são muito diretos, muito indiretos, são mais racionais, mais emotivos. Isso é uma outra forma de você conviver com as pessoas e entendê-las melhor. Então, assim, ajuda na convivência também. Então, eu acredito que isso é muito importante mesmo para o nosso dia a dia. Então, esse é um hábito que se a gente não tem esse hábito, criar esse hábito de se interessar pelas pessoas. Eu acho que esse seria o resumo da ópera. Se interessar pelo outro. Uma outra coisa que é muito importante e que está também ligado por isso de se interessar pelo outro é ter uma escuta ativa. Não ter uma escuta apenas de ouvir o que as pessoas estão falando à sua volta, sem prestar atenção atentamente. A gente tem uma tendência, às vezes, de estar num ambiente, as pessoas estão falando com a gente, mas na hora que elas estão falando com a gente está pensando no que a gente precisa fazer amanhã, que a gente, às vezes, está atrasado para um próximo compromisso que a gente tem,
ou já tá pensando em outras coisas. Às vezes já tá pensando na resposta que a gente vai dar antes da pessoa fazer a pergunta, interrompe a pessoa no meio do raciocínio porque a gente tá muito acelerado internamente, muito ansioso. Então, escutar ativamente ajuda a gente na vida. Não apenas na interpretação, mas na vida. Porque isso, de você criar esse hábito diariamente, na hora que você chega numa cabine, você não fica disperso. Você consegue se concentrar naquele discurso e absorver ele mais do que você absorveria se você ficasse no seu hábito anterior de apenas estar ali por estar ali, de corpo, mas não de alma, sabe? Então, estejam de corpo e alma em todos os lugares que vocês forem, realmente ouvindo e escutando ativamente as pessoas à sua volta, porque isso vai trazer múltiplos benefícios para vocês e vai fazer com que vocês sejam profissionais que as pessoas confiem e que te chamem mais vezes. Então isso faz toda a diferença. E o último hábito, que é um hábito que é muito importante também, é a capacidade de trabalhar em equipe. Porque nessa profissão a gente trabalha muitas vezes, não apenas com a nossa dupla que está na nossa cabine, mas em eventos maiores, que tem outras cabines com outros intérpretes de outros idiomas, mas também sempre é bom lembrar que nós, os intérpretes, não trabalhamos sozinhos nunca. A gente tem toda uma equipe de apoio. A gente tem os técnicos de som, os técnicos de tradução, as recepcionistas bilíngues, as pessoas que estão cuidando do som, as pessoas que estão cuidando da parte de vídeos, de recebimento dos slides. Então, às vezes tem uma área específica onde os palestrantes podem ir lá com seus pendrives, com seus materiais para entregar as suas apresentações para essa área específica, e uma outra área de projeção. Então, tem toda uma equipe envolvida. Esse backstage é gigantesco. A quantidade de pessoas ali trabalhando como staff é muito gigante. Então, se você não tem uma capacidade social de estar com essa equipe, de trabalhar de forma produtiva para que todos se sintam à vontade e para que você não seja um estorvo, assim, sabe, no meio desse bando de gente, meio que mandando nessas pessoas ou exigindo coisas que não se devem exigir. Por exemplo, já houve situações de rumores, né? A gente fica ouvindo, às vezes, fofocas e coisas que acontecem nas cabines de outros locais e vivem falando, porque teve um intérprete super rude que ficou exigindo que tivesse uma garrafinha dentro da cabine e na hora que ele saiu deixou a garrafinha lá, não limpou a bagunça. Ou seja, a gente tem que trazer a nossa própria garrafinha, não esperar que o evento vá servir a gente, que tenha garçons para a gente exclusivamente. Pode ser que o evento tenha? Pode ser, e já aconteceu várias vezes. Mas isso não é uma regra e não é uma exigência que o intérprete deve ter, entende? Então, a gente tem que ser um peso a menos para o cliente, não um peso a mais, uma pessoa que está ali só para exigir coisas, demandar coisas, como se fosse o rei, a rainha daquele evento. Então, assim, por favor, não façam esse tipo de coisa. E enfim, sejam pessoas agradáveis dentro da cabine e fora da cabine com as pessoas que estão à volta de vocês. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem nas outras redes sociais, me sigam nessas redes sociais. Ativem o sininho, compartilhem com os colegas, comentem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!